Olá pessoal, então seguindo a sequência, esse vídeo é para apresentar o segundo teorema de Sylow. E para começar, encontrei aí a foto do dito cujo, Sylow. Antes de ir para o teorema, eu quero fazer dois comentários preliminares, tá? Primeiro comentário é que num grupo finito, né, todo conjugado de um P subgrupo de Sylow é um P subgrupo de Sylow. Por quê? Porque o conjugado de um subgrupo tem o mesmo tamanho do subgrupo original, né? Lembre que os automorfismos internos, né? Ou seja, aqueles automorfismos dados por conjugação, são, enfim, são automorfismos, né? Então, vai ter o mesmo tamanho. Então, claramente, o conjugado aí vai ter a mesma cardinalidade. Então, vai ser um P subgrupo de Sylow, tá? E além disso, o segundo comentário é, pelo primeiro teorema de Sylow, é trivial que num grupo finito todo P subgrupo é subgrupo de um P subgrupo de Sylow. Porque você faz aquela cadeia, né? Você começa com o P subgrupo e aí você encontra um P subgrupo de ordem maior dentro dele, se ele já não for maior, né? E assim sucessivamente até esgotar toda a potência de P. Então, aquele último vai ser um P subgrupo de Sylow, tá? Então, por que eu resolvi fazer esses comentários? Porque a pergunta que surge com esse primeiro comentário é assim: todo conjugado de um P subgrupo de Sylow é um P subgrupo de Sylow. Mas e o contrário? Será que todo P subgrupo de Sylow é conjugado, né? É como se fosse a recíproca. Dado um P subgrupo de Sylow, na verdade, ele é conjugado de um P subgrupo de Sylow. Entende? E esse outro comentário foi para dizer o seguinte: olha, sempre um P subgrupo está dentro de um P subgrupo de Sylow. Mas o segundo teorema de Sylow, né, estabelece a recíproca do comentário 1 e uma relação entre um subgrupo H, um P subgrupo H, e um P subgrupo de Sylow qualquer. Então, não só H está dentro de um P subgrupo de Sylow. Ele vai ter, qualquer que seja o P subgrupo, ele vai ter uma relação entre qualquer P subgrupo de Sylow. E aí a gente vai ver aqui agora o enunciado, né? Sejam G um grupo finito e H um P subgrupo de G. Então, para todo P subgrupo de Sylow P de G, existe um X tal que H é subgrupo do conjugado de P. Beleza? Então, você fixou H um P subgrupo de G, fixou um P subgrupo de Sylow P qualquer, então H e P são qualquer nessas hipóteses, vai existir um conjugado de P que H é subgrupo. Então, não só H está dentro de um P subgrupo de Sylow, como qualquer que seja o P subgrupo de Sylow, P, ele vai ter um conjugado que H vai ser subgrupo ali, tá? E além disso, em particular, quaisquer dois P subgrupos de Sylow são conjugados, que é meio que a recíproca desse comentário preliminar 1, né? Então, é exatamente isso. Se você pega um P subgrupo de Sylow, na verdade, você pode escrever ele como conjugado de um outro lá. De um outro P subgrupo de Sylow, tá? É como se fosse assim: tomar conjugados de P subgrupo de Sylow vai gerar todos os P subgrupos de Sylow. Não vai sobrar nenhum tipo de subgrupo de Sylow que não seja construído dessa forma. Ok? Como se fosse uma caracterização de como é que se constrói P subgrupos de Sylow a partir de um que você encontrou. Tá? Então vamos lá para a demonstração.
demonstração. Então, para a gente, vamos dar nome aos bois, né? Então, considere G, a ordem de G, P, a N vezes M, com N maior ou igual que 1 e P não dividindo M. As mesmas hipóteses, né? A mesma hipótese do primeiro teorema de Sylow. Tá? Agora, seja P um P subgrupo de Sylow, de G, e S o conjunto das classes laterais à esquerda de P. Ou seja, em resumo, S é um conjunto de caras desse tipo aqui. Né? Ok? Então, faça H, aquele P subgrupo do enunciado, agir em S por translação. Então, pega um H e pega uma classe lateral à esquerda de P e manda em HXP. Beleza? Então, como P grande é um P subgrupo de Sylow de G, né? Então, o tamanho dele vai ser P a N, né? Então, o grupo de G vai ser igual ao índice de P vezes o tamanho de P. Mas o tamanho de G vai ser P a N vezes M. Vai cortar esse tamanho de P com Pzinho a N e vai resultar nisso aqui. O índice de P é G. Olha a hipótese aqui. P não divide M. Então, P não divide o índice de P em G. Tá? Só que o índice de P em G é exatamente o tamanho de S. Né? S é o conjunto das classes laterais à esquerda. E o tamanho desse conjunto S é exatamente o índice. Então, se P não divide esse índice, é a mesma coisa de dizer que se P não divide M, é a mesma coisa de dizer que P não divide o tamanho de S. Ou seja, o tamanho de S não é congruente a zero, módulo P. Tá? E aí eu vou lembrar aquele lema que a gente viu logo no início para provar o teorema de Cauchy, que fala sobre ações de P subgrupos em grupos finitos. Tá? Então aqui, lembrete, o lema mencionado no vídeo anterior, que é o 5.1 lá no livro do Hungerford, estabelece que quando você tem um P grupo H agindo num conjunto finito S, e você considera S0 como sendo os pontos fixos de S por qualquer que seja o elemento de H, ou seja, H em X não faz nada com X, para qualquer que seja o H dentro desse Hzão, né? S0 é isso, é os pontos fixos para qualquer que seja o Hzinho. Né? Se você considera isso, então o tamanho de S é congruente ao tamanho de S0 módulo P. Então, aplicando esse lema específico a essa ação que a gente fez aqui em cima, a gente conclui com essa última relação aqui que o tamanho de S0 não é congruente a zero módulo P. Tá? Então, portanto, para a ação descrita acima, temos que o tamanho de S0 não é congruente a zero módulo P. Então, necessariamente, S0 não pode ser vazio. Né? Porque senão seria congruente a zero módulo P. Se ele não é vazio, você pode considerar uma classe lateral lá dentro dele. Né? Então, logo existe um XP dentro de S0. Tá? E agora a gente vai pegar essa condição, XP pertencente a S0, e vai ver equivalências dela. Tá? Vamos ver ao que isso é equivalente. Tá? Mas dizer que o XP pertence a S0 é dizer essa frase aqui, né? Para todo H em Hzão, H não faz nada, né? Não faz nada aqui, ó. Né? Ele é mantido fixo. Então, XP vai ser levado em HXP, mas vai ser a mesma coisa. Isso aqui vai ser igual a XP. Então, para todo H em Hzão, HXP vai ser XP. Certo? Lembre-se que a ação é essa. Pega um Hzinho e pega uma classe lateral e manda nisso aqui. Né? Então, dizer que XP pertence a S0 é equivalente a isso. Só que, olha, eu estou dizendo que essas duas classes laterais à esquerda de P são iguais. E aí eu queria lembrar vocês quando é que duas classes laterais à esquerda são iguais. Né? Então lembre que para todo
par de elementos de G e H um subgrupo, duas classes laterais de H são iguais se e somente se, né? Você tem essa relação entre esses representantes dessa classe, né? Então, se A Hzão é igual a B Hzão, né? Isso é verdade se e somente se A menos 1 vezes B pertence a H. Então, a gente vai voltar aqui e vai dizer, olha, isso aqui vai ser igual se e somente se x a menos 1 multiplicado por hx pertence a P. Então, daí, xp pertence a esse zero, se e somente se, para todo Hzinho em Hzão, x a menos 1 hx pertence a P. O que significa isso? Significa que esse cara aqui é igual a algum elemento que está dentro de P. Então, tem que ter alguém dentro de P igual a esse produto. Então, isso é verdade se e somente se existe um L dentro de P, tal que esse produto é igual ao L. Né? Não é equivalente a dizer isso? Aí, ó, pegando essa expressão e multiplicando a esquerda por x e a direita por x a menos 1, você consegue dizer que isso é verdade se e somente se H é igual a xl menos xl x a menos 1. Agora vamos avaliar o que é que está acontecendo. Eu estou dizendo que qualquer que seja o Hzinho dentro do Hzão, Hzinho pode ser escrito como um produto dessa forma, em que esse Lzinho está dentro de P. Isso é a mesma coisa de dizer que todo o conjunto H está contido dentro desse conjugado de P. Né? Eu botei aqui a notação de subgrupo porque H é um subgrupo. Então, ele vai ser subgrupo de qualquer subgrupo que ele esteja contido. Não é isso? Então, essa condição aqui, para todo Hzinho em H, eu consigo mostrar que existe um L dentro de P, que Hzinho se escreve dessa forma. Ou seja, qualquer que seja o elemento de H, é um elemento do conjugado de P. E aí a gente provou o que a gente queria. Aquele H arbitrário, P subgrupo arbitrário, é subgrupo de algum conjugado daquele P subgrupo de Sylow, P que você fixou. Beleza? E aí, para a segunda parte, né, a segunda parte do teorema, vou voltar rapidinho, diz que, em particular, quaisquer dois P subgrupos de Sylow são conjugados. Então, basicamente, é o quê? É você, no lugar desse H, que é um P subgrupo qualquer, você considerar o H um P subgrupo de Sylow. Tá? Então, nesse momento aqui que você provou isso, em particular, se o tamanho de H é igual ao tamanho de P, ou seja, H também é um P subgrupo de Sylow, então, o tamanho de H vai ser o tamanho desse conjugado de P, porque H tem o mesmo tamanho de P e P tem o mesmo tamanho que qualquer um de seus conjugados. Então, H é subgrupo de um cara que tem o mesmo tamanho dele. Então, ele tem que ser igual. Tá? Então, se a gente considera que H é um P subgrupo de Sylow, necessariamente esse H arbitrário que você botou é conjugado desse P subgrupo de Sylow arbitrário que você pegou. Então, pela arbitrariedade dos elementos que você pegou, segue que quaisquer que sejam os dois P subgrupo de Sylow que você fixou, um vai ser conjugado do outro. E assim fica demonstrado o segundo teorema de Sylow. Ok? Beleza? Valeu, galera. Até mais.